57 Morpeg, Legendary Guardiã Capítulo 281, Aí vou eu. Autor, Voando Sozinho. Tradutor, Endless Fantasy Nuble na voz. Recomendo que vocês ouçam o vídeo na velocidade 1.25x. Esse capítulo veio de novelfull.net e não se esqueça de conferir o site. Eram 19h30, a primeira partida da final da competição Soaring Swords havia começado. O público imediatamente percebeu a situação e começou a tagarelar entre si. Será que um mestre de guilda e líder de grupo simplesmente não apareceria em um evento tão importante? Será que ele ficou com medo? Será que estava perdido em algum paraíso próprio? De acordo com as regras da competição, apenas os 5 jogadores inscritos podem participar. Se algo levar à falta de um ou mais participantes, eles terão que se virar. Ouviu-se uma onda de bull da plateia. Desde o início das quartas de final, todos os grupos que enfrentaram Imperialski pareciam ter sofrido algum infortúnio. Durante a partida das quartas de final, o Conjurador da Radiância estava agindo de forma estranha. Durante as semifinais, o ladrão da Yellow Flame estava flutuando como um idiota. E agora, alguém estava completamente desaparecido. Nesse ritmo, todo mundo conseguia ligar os pontos. Mesmo que Anshu e os outros liberassem 120% de sua força real, eles estavam em menor número e desequilibrados desde o início. Além disso, Oni Swordstrike era o tanque número 1 na vida passada de Zhang Yang e era um jogador poderoso por mérito próprio. Com seu controle coordenado entre Sacrifice, Vanguard's Aggression, Blast Wave e Thunderstreak, além de alguns comandos táticos excepcionais, o time feminino teve que engolir o primeiro resquício de derrota desde sua estreia. Estou tão furiosa agora. Anshui cruzou os braços com um puxão violento e repentino, fazendo com que seu enorme e extraordinário par de jarras balançassem em choque ao serem momentaneamente esmagadas, antes de transbordarem sobre seus braços, enquanto ela examinava a área com seus olhos encantadores. Porque o tanque novato ainda não chegou. Weylander chorava sem parar, sua fachada de durão completamente destruída. Eles agora viam claramente a importância de um guardião. Embora os guardiões definitivamente não tivessem poder ofensivo, eram uma classe insubstituível na arena. Forneciam apoio massivo aos seus aliados, enquanto controlavam os movimentos do inimigo. Isso é ruim. A segunda rodada da partida começará em 10 minutos. Daffodil Daedream quase parecia enjoado. Não que eles fossem maus perdedores, mas ser derrotado nessas circunstâncias era ridículo. Sem dizer uma palavra, Sun Xiu pegou um celular. As meninas só conseguiam ouvir algo como cortar a energia e assumirei total responsabilidade. Elas não conseguiam deixar de se olhar nos olhos. Que tipo de mulher possuía tanto poder? Esta é a cidade de Xangai. Em uma metrópole financeira internacionalmente reconhecida, quanta influência seria necessária para cortar o fornecimento de energia de um grande hotel? Liu Wei recostou-se no assento, sorrindo satisfeito. Os ricos sempre controlariam o mundo. Ele só precisaria ficar sentado enquanto colocava seus capangas para trabalhar. De que adiantariam as habilidades e a destreza de combate de Zhang Yang se ele poderia simplesmente fazê-lo desaparecer daquele jeito? Isso era só o começo, já que Zhang Yang o insultara inúmeras vezes. Ele pretendia cuidar dele aos poucos. Primeiro, ele compraria os membros principais da fumaça do deserto solitário e, depois de esvaziar sua espinha dorsal, deixaria Zhang Yang como um general sem exército. Em um jogo online, o que uma pessoa pode fazer? Dar um jogador um conjunto completo de equipamentos ouro-amarelo e fazê-lo triunfar sobre dezenas de milhares de jogadores. Após garantir o campeonato da competição Espadas Voadoras, a Imperialski ascenderia à fama, enquanto, sob a liderança de Oni Swordstrike e sua liderança, a Imperialski se tornaria a guilda mais forte de toda a China. Quando esse momento chegar, sua espinha dorsal também será esvaziada. Após expulsar Oni Swordstrike da guilda, ele finalmente pôde escrever seu próprio mito de Liu Wei. Isso mesmo, mito. E depois disso, sua guilda será chamada de mito. Todos os competidores, por favor, façam login. A segunda rodada da partida começará em breve. A voz da anfitriã, Liu Wanfei, começou a ecoar. A vitória estava quase próxima. O sorriso no rosto de Liu Wei só aumentava a cada momento. Pac, pac, pac. As luzes do salão de exposições se apagaram repentinamente, e a multidão se levantou em alvoroço e gritos estridentes. Logo depois,
As pessoas começaram a acender as lanternas dos celulares. Começaram a resmungar, descontentes. O que houve com essa queda de energia? Um hotel grande como este com falta de energia. Onde está o gerador reserva? Hora de um pouco de toque no escuro. Arg. Pervertido. Alguém tocou na minha bunda. Bata nele. Uma briga começou imediatamente. Todos, mantenham a calma. A gerência do hotel está fazendo tudo o que pode. A energia será restaurada em breve. Gritaram os funcionários do hotel por cima do barulho. Liu Wei ficou perplexo. Ele nem tinha pensado em uma queda de energia. De jeito nenhum. Mas uma queda de energia era só uma queda de energia. Zhang Yang ainda estava preso. Isso seria apenas um pequeno atraso para sua grande revolta. Irmã Sun, você é realmente especial. Sabia disso? Você realmente fez isso? Wei Yan olhou para Sun Xinyu com admiração. Sun Xinyu apenas sorriu com conhecimento de causa por um instante. Mesmo depois de 10 minutos, não havia sinal de que a energia elétrica estava sendo restaurada, e a multidão estava ficando furiosa e agitada, presa no ar quente e viciado, e na escuridão. O telefone de Sun Xiu tocou e depois de ouvir do outro lado da linha, ela simplesmente disse, vamos devolver o poder a eles. Pac, pac, pac. O salão se iluminou instantaneamente novamente. Liu Wanfei balançava a bunda redonda para a esquerda e para a direita enquanto desfilava até o centro do palco. Os mais atentos imediatamente notaram um fio de líquido branco e leitoso no canto dos seus lábios. Havia apenas vinho tinto na mesa, não havia leite. Naquele instante, inúmeros pares de olhos assassinos se voltaram para queimar os rostos sérios dos dois oficiais sentados perto do fundo do palco. Tudo bem, a energia foi restaurada ao normal. Vamos agora voltar para a partida entre Lone Desert Smoke Fist Party vs Imperial Ski. A segunda rodada da partida começará imediatamente. Espere. A voz de Zhang Yang ecoou de repente, enquanto ele saltava em direção ao palco. Ah, você acredita que eu realmente dormi demais? Foi mal, foi mal. Uau! A plateia enlouqueceu. O próprio ar tremeu com seus aplausos e gritos, como se o próprio Messias tivesse chegado. Ei, o mestre da guilda Zanyu não poderia ter sido mais sensato. Seu grupo já perdeu uma rodada, as coisas estavam realmente ruins para eles. Liu Wanfei apontou o dedo para a localização de Yan Shui do grupo, e então seu tom ficou mais sério. Mestre da guilda Zanyu, por favor, prepare-se, a competição está prestes a começar. Os olhos de Liu Wei quase saltaram das órbitas. O que estava acontecendo? Ele já não os notificou para manter Zhang Yang sob custódia por 24 horas. Eles não conseguiam nem lidar com uma tarefa tão fácil. Você é Liu Wei? No momento em que Liu Wei coçava a cabeça, pensando na situação incompreensível, dois policiais uniformizados se aproximaram dele, exibindo seus distintivos. Os dois guarda-costas de Liu Wei se levantaram imediatamente, com expressão de desafio você a se mexer. Liu Wei estendeu rapidamente as mãos, avisando aos dois guarda-costas para não agirem precipitadamente. Este é Xangai, não Lingai, e ele não poderia exibir sua destreza sem saber o que há naquelas águas. Ele falou calmamente, eu sou Liu Wei, então o que traz vocês dois oficiais aqui? Suspeitamos que você esteja envolvido em um caso de assassinato. Por favor, venha conosco. Um dos policiais pegou um par de algemas e balançou-as na frente de Liu Wei. Por favor, coopere. O apagão foi lamentável, e o súbito aparecimento de Zhang Yang foi sem precedentes. Poderiam ter sido descartados como coincidências infelizes, por mais ridículas que parecessem. Mas agora, algo estava realmente errado. Ele não pôde deixar de ficar paralisado de choque. Qualquer pessoa com um pouco de conhecimento poderia facilmente providenciar a libertação de Zhang Yang. Mas cortar o fornecimento de energia de todo o hotel, por apenas 10 minutos, exigiria muita energia. Que tipo de influência esse cara tinha? Ou melhor, quem era que estava protegendo esse homem? As pessoas não lutam contra o governo, incluindo seus servidores, e, além disso, um dragão poderoso não pode esmagar uma cobra em seus antigos esconderijos. Liu Wei vasculhou seus pensamentos desesperadamente antes de olhar para onde Zhang Yang estava. Com o rosto de um homem derrotado, ele lentamente ergueu as mãos em sinal de rendição. Ponto. Nobutanque, você finalmente voltou. Wei Yan deu um tapinha em seu peito liso. Você nos fez sentir muito a sua falta. Ah?
E pensar que a garotinha realmente tem uma queda por mim. Zhang Yang riu enquanto colocava o capacete. Que grosseria. Eu só tive boas intenções. Se é assim que você vai reagir, vou te jogar de volta na cela. Os 5 ficaram online um após o outro e, imediatamente, foram teletransportados para a arena virtual novamente. Desta vez, vamos lidar com eles com cuidado. Wei Yan estalava os nós dos dedos com uma intenção feroz. Sim. Daffodil Daedreon assentiu sinceramente. Zhang Yang olhou para a formação do partido de oposição e disse, eu cuidarei do Oni Swordstruck, deixarei o resto com vocês. Mutar. A formação dos 5 membros do Céu Imperial são traço. Um golpe de espada, nível 63, humano, guardião, pontos de saúde 19.120. Blooming Shore, nível 63, elfo, assassino, pontos de saúde 15.780. Fonte de fogo, nível 62, humano, piromante, pontos de saúde 15.420. Soulstricker, nível 62, humano, sacerdote, pontos de saúde 16.390. Lorde Virulência Perversa, nível 62, anão macho, atirador de elite, pontos de saúde 16.740. Jing. A primeira equipe do Lone Desert Smoke vs Imperialski começará em 10 segundos. 10, 9, 8, 3, 2, 1. Assim que as paredes de ar invisíveis desapareceram, todos os membros do grupo de ambos os lados imediatamente avançaram. Zhang Yang seguiu o Itei de perto, e quando estavam a 10 metros de Oni Swordstruck, o Itei imediatamente usou Will Charge, e deixou Oni Swordstruck atordoado. Zhang Yang não ativou seu charge, mas disse, todos tentem ficar a 10 metros de distância do Oni Swordstruck, não dê a ele a chance de usar seu charge em vocês. Sob o controle de Zhang Yang, o Itei se virou e começou a atacar o curandeiro adversário, Soulstricker. Um segundo depois, Zhang Yang ativou seu charge, atordoando o Oni Swordstruck novamente. Ele então foi até a parte de trás do Oni Swordstruck e começou a trabalhar com sua arma. Menos 897. Oni Swordstruck sofreu dano, enquanto o medidor de fúria de Zhang Yang aumentou de 12 pontos para 30 pontos. Mais um segundo se passou, e Oni Swordstruck se recuperou do efeito de atordoamento. Sabendo que os guardiões trabalhavam melhor com seus companheiros de equipe, ele ignorou Zhang Yang decisivamente e correu direto para Wei Yan. Golpe do trovão. Um golpe de espada foi infligido com um valor de dano de menos 0, mas seus movimentos foram visivelmente retardados. Depois de lutar para seguir em frente, ele teve que abandonar a sua intenção estúpida e, rapidamente, virou-se, pronto para enfrentar Zhang Yang em uma grande batalha. Mas não havia sinal de Zhang Yang. Seu sangue fervia de frustração. Zhang Yang já o havia deixado para trás e estava atacando o Lorde Virulência Perversa. Com uma onda de explosão, o atirador foi atordoado. Zhang Yang deslizou pelo campo de batalha, mais como um assassino do que um guardião, enquanto prosseguia com varredura horizontal, infligindo um dano de menos 2.183 em Lorde Virulência Perversa, enquanto imediatamente se virava para Blooming Shore, que, naquele momento, havia sido forçado a sair de sua furtividade por Sun Xiu. Ele se movia constantemente pelo campo de batalha, dando um corte em outro golpe naquele, selando seus movimentos. Oni Swordstruck arrastava seus 2 pés carregados de chumbo, rastejando como um caracol. Rangendo os dentes, ele lançou sua agressão da vanguarda em Blooming Shore. Como a desvantagem de agressão da vanguarda era que não podia ser movida após o lançamento, era melhor usá-la em uma área existente onde outro bônus estivesse ativo. Se usada como golpe de espada única acabou de fazer, só revelaria seu efeito salvador de vidas. Uma situação ideal para o uso de agressão da vanguarda seria um ladrão manter alguém preso na bolha com ele, enquanto o grupo finalizava aquele desgraçado, sofrendo apenas 10% do dano do inimigo que tentasse salvar seu companheiro de equipe. Fogo em fogo em um golpe de espada. Zhang Yang disse calmamente. Os outros 4 membros do Céu Imperial já haviam entrado na área de ação da agressão da vanguarda, sem nenhuma intenção de atacar. Oni Swordstruck finalmente teve a chance de usar charge. Ele atordoou Wei Yan, que corria à sua frente,
e ao mesmo tempo ativou sua Shield Wall. Fury Fountain e Lord Wicked Virulence são ambos jogadores profissionais de longo alcance, então eles ainda podem lançar seus ataques de dentro da área efetiva da Vanguard's Aggression. Imediatamente, eles atacaram Eomer. Retiro. Todo o grupo recuou, abrindo uma distância de mais de 30 metros entre si e o grupo do Céu Imperial, que se recusara a deixar a área de ação da agressão da vanguarda. Essa distância excedia o alcance máximo de qualquer membro do grupo do Céu Imperial. Após o primeiro confronto, Oni Swordstruck foi forçado a usar suas habilidades supremas, como Shield Wall e Vanguard's Aggression. O mesmo não poderia ser dito da equipe de Zhang Yang. 10 segundos se passaram e tanto Vanguard's Aggression quanto Shield Wall expiraram sem incidentes. Fiquem parados por enquanto, deixem meu Charge e Blast Wave esfriarem primeiro. Zhang Yang sorriu maliciosamente. Noob Tank, você é muito malvado. Os 5 membros do Céu Imperial foram forçados a ficar na defensiva e não tinham intenção de perseguir seus oponentes. Com um aceno de mão, Ishor fluorescente desapareceu no ar, entrando em modo furtivo com Vanish. Com um ump, Sun Xiu imitou o movimento de sua contraparte. Após aproximadamente 10 segundos, a carga de Zhang Yang esfriou completamente e, com a onda explosiva quase pronta, ele disse, vai. O segundo confronto estava em andamento. O pobre golpe de espada foi atordoado novamente por Wei e Zhang Yang. Após se recuperar do atordoamento prolongado, onda explosiva o aguardava, e ele foi imobilizado à força no chão por mais 4 segundos. Ele removeu instantaneamente o efeito de atordoamento de onda explosiva, ativando sua vontade do guerreiro, e rapidamente ativou sacrifício em fonte de fogo, que havia se tornado o foco do ataque deles. Zhang Yang ativou seu Thunderstrike e deixou Oni Swordstruck de lado. Como suas habilidades supremas já haviam sido forçadas a entrar em campo, contanto que permanecessem longe do alcance de seu Blast Wave e Thunderstrike, ele se tornaria totalmente inútil. A fumaça do deserto solitário começou a concentrar seus ataques em Lorde Virulência Perversa. Zhang Yang ativou sua agressão da vanguarda, enquanto Sun Shi usou suas habilidades de efeito de status para imobilizar o atirador que caiu logo em seguida. Eles se viraram e começaram a concentrar seus ataques em fonte de fogo, forçando-o a usar sua moldura de gelo. Nesse momento, Ishor Fluorescente usou emboscada em Sun Xiu, mas Sun Xiu rapidamente se livrou dela com cego. Agora eram 5 membros do Lone Desert Smoke contra 4 membros do Imperial Ske. Blooming Ishor foi morto. Fury Fountain foi morto. Soul Striker foi morto. Oni Swordstruck suspirou desanimado e, automaticamente, admitiu a derrota e deixou a arena. O placar estava 1-1. O confronto final estava próximo. 1. Um dragão poderoso não pode esmagar uma cobra em seus antigos esconderijos. Mesmo uma pessoa com grande poder não pode derrotar um vilão local em seu próprio território. Morpeg, Legendary Guardian capítulo 282. Nós somos os campeões. Depois de uma breve pausa, a batalha climática começou a se desenrolar. Avancem. Usem todos os meios violentos necessários e esmaguem-nos. Zhang Yang ergueu sua espada de batalha e soltou um grito de guerra. Os dois lados se aproximaram. A batalha havia começado. Ambos os lados tinham a agressão da vanguarda e parede de escudos. Após usar Rearm, Zhang Yang ativou a agressão da vanguarda, novamente, forçando os ladrões e conjuradores do Céu Imperial a ativarem Desfoque e Barreira de Gelo. O poder de fogo do Lone Desert Smoke já era ridículo para começar, e depois de esperar seus oponentes esgotarem suas habilidades de salvar vidas, eles simplesmente eliminaram os inimigos um após o outro, sob fogo concentrado. Era como quebrar os galhos mortos de uma árvore, eles eram simplesmente imparáveis. Em termos de poder de ataque, Fumaça do Deserto Solitário tinha vantagem. Em termos de defesa, Zhang Yang tinha Rearm, o que lhe dava a habilidade de usar a agressão da vanguarda e sacrifício 2 vezes seguidas. Em termos de força individual, Sun Xiu era a futura monarca dos ladrões, enquanto Daffodil Daedrean seria um dos 10 melhores conjuradores, e Zhang Yang tinha 5 anos adicionais de experiência no jogo e conhecimento de vários fatores intangíveis do jogo.
Depois de apenas um minuto de espera, o último membro do céu imperial foi finalmente cortando no chão, cortesia do grande machado de Weiyan. Violento, exatamente como Zhang Yang disse. 2-1. A vitória foi conquistada por Lone Desert Smoke. Parabéns a Lone Desert Smoke por conseguir a vitória após um começo tão desfavorável. Apresento a vocês os campeões do torneio Soaring Swords deste ano. Liu Wanfei começou a bater palmas com entusiasmo. A plateia acompanhou seus aplausos rapidamente. Lone Desert Smoke sempre fora mais popular que Imperialski. Além disso, devido às circunstâncias suspeitas do avanço de Imperialski no torneio, muitos de seus feitos foram postos em dúvida. Zhang Yang e os membros de seu grupo tiraram os capacetes de jogo, abrindo os olhos para os aplausos ensurdecedores do mundo real. Fatia e os outros invadiram o palco, abraçando-os. É claro que os meninos só abraçavam os meninos, enquanto as meninas só abraçavam as meninas. Após seu obrigatório e insincero discurso de felicitações, Liu Wanfei disse: agora, vamos começar com a distribuição de prêmios. Primeiramente, este momento pertence aos 4 times que chegaram às quartas de final. Então, vamos aplaudir os 5 membros do Radiance. Por favor, subam ao palco para reivindicar suas recompensas. Os 5 do Radiance subiram ao palco para reivindicar suas recompensas, um após o outro. Um contador de sorteio estava no meio do palco. Bastava apertar o botão e a roda na tela atrás do palco começava a girar. Após 10 segundos de giro, ela parava, exibindo o nome do jogador e os atributos do equipamento sorteado. Os membros da Radiance estavam um pouco sem sorte, pois nenhum deles conseguiu atingir a taxa de 10% para os prêmios especiais. Tudo o que ganharam foram alguns equipamentos verde cobre. No entanto, guildas fortes como a Radiance nem se interessariam por equipamentos cinza prata, então o evento inteiro não os interessou de verdade. Depois, Crimson Rage, Angel Wings e Brilliant Star se revezaram. As belas damas do Crimson Rage se saíram um pouco melhor, com 3 delas sacando equipamentos cinza prata, e deixaram o palco animadas. Depois foi a vez de Sunset Amber e Breaking Dawn, as semifinalistas. Entre os sorteados, Grandslaves Prince of Sunset Amber e Sardine of Breaking Dawn deram sorte e conseguiram equipamentos amarelo-ouro para si, o melhor de sua categoria. Os dois estavam visivelmente em êxtase. Depois disso, foi a vez do Imperialski, o segundo colocado, ganhar seus empates. Que os deuses na terra e os deuses no céu, sob o comando do Pai dos Deuses, abençoem essa escória com equipamentos de aço negro. Weiyan começou a desenhar círculos no ar. Garotinha, o segundo colocado ganhará no mínimo um equipamento ouro-amarelo. Zhang Yang informou. Eu sei. É por isso que estou tentando amaldiçoá-los. Weiyan revirou os olhos na direção de Zhang Yang. Os 4 primeiros membros do Céu Imperial obtiveram equipamentos amarelo-dourado, porém, quando chegou a vez de Oni Swordstruck sacar, ele sacou um equipamento violeta-platina. Imediatamente, o atributo daquele equipamento foi exibido na tela grande: Anel do Desejo Infinito, violeta-platina, anel. Vitalidade, mais 202. Força, mais 58. Ao equipar, quando atacado, 116 de dano absorvido. Uso: todo o dano recebido será transformado em pontos de vida. Dura 2 segundos. Tempo de recarga, 30 minutos. Nível requerido, 80. Isso foi simplesmente doentio. Ao ver os atributos do equipamento na tela grande, todos na plateia soltaram um oh. Bem, acalmem-se, afinal este é um equipamento violeta-platina, era de se esperar. Oni Swordstruck não esperava que realmente sacasse um equipamento violeta-platina, então caiu na gargalhada triunfante. Enquanto isso, fez uma pose de vitória para Zhang Yang. Wag! Isso está me deixando louca. Weiyan imediatamente arregaçou as mangas. Menininha, você realmente os abençoou com um equipamento violeta-platina? Você cantou errado. Zhang Yang não conseguiu se conter e riu. E finalmente, a tão esperada vez do campeão. Vamos dar as boas-vindas ao Lone Desert Smoke no palco com calorosos aplausos. Liu Wanfei balançava seus badonkers para cima e para baixo enquanto caminhava em direção a Zhang Yang e ao grupo, e então deu um abraço caloroso em todos. O salto está forte dessa vez, hein? An Shui não conseguiu evitar provocar Zhang Yang, que tinha uma expressão desconfortável no rosto.
Ela era absolutamente digna do nome deusa sexy. Aquele par de picos redondos e enormes de montanhas era provavelmente mais famoso que sua dona, o que a levou à fama mundial. Palavras simplesmente não conseguiam descrever o nível de sua sensualidade. Zhang Yang sorriu vagamente e disse em voz baixa: "Não fique com ciúmes, acho que os seus são mais saltitantes." An Shui corou e ficou vermelho como uma beterraba, ficando completamente sem palavras pela primeira vez. O sorteio finalmente começou. Wei Yan estava impaciente, então ela pulou na frente da fila. A roda gigante girou por um tempo e, finalmente, o prêmio foi revelado. Máscara de lobo prateado, violeta platina, armadura. Defesa, mais 80. Vitalidade, mais 806. Força, mais 540. Agilidade, mais 240. Nível 3 soquete 1, nível 3 soquete 2. Nível requerido, 80. A equipe dos campeões teve 30% de chances de conseguir equipamentos violeta platina. Essa garotinha teve muita sorte. Após o primeiro sorteio, Daffodil Adrian foi a segunda pessoa a participar do sorteio. Após uma rodada emocionante na roda gigante, seu prêmio também foi exibido no telão: vestido monstrião, ouro amarelo, armadura de tecido. Defesa, mais 8. Vitalidade, mais 288. Inteligência, mais 270. Vigor, mais 115, nível 2 soquete 1, nível 2 soquete 2. Nível requerido, 60. Infelizmente, sua sorte não foi grande naquele dia, e ela só pôde reivindicar um equipamento ouro amarelo. Embora equipamentos ouro amarelo fossem um luxo com o qual os plebeus só podiam sonhar, comparado aos outros possíveis atrativos, isso foi uma decepção. Ela não conseguiu evitar ir embora, um tanto triste. No entanto, Daffodil Adrian já estava equipada com um conjunto completo de armadura ouro amarelo. Então este equipamento ouro amarelo era basicamente inútil para ela. Ela ainda poderia ganhar uma fortuna vendendo-o, pelo menos. An Shui se tornou a terceira pessoa a se apresentar. Essa mulher sempre teve uma sorte absurda quando se tratava de encontrar coisas e ganhar equipamentos. Ela poderia até ter se deitado com o próprio sistema, pelo que se sabe, e o resultado do sorteio não foi nenhuma surpresa: vestido da devoção, violeta, platina, armadura de tecido. Defesa, mais 16. Vitalidade, mais 806. Inteligência, mais 540. Vigor, mais 230, nível 3 soquete 1, nível 3 soquete 2. Profissão necessária, sacerdote. Nível requerido, 80. Conjunto de armadura coração da devoção, 18. 3 peças, aumenta seus pontos máximos de mana em 5.000 pontos. 5 peças. Quando o jogador usa uma habilidade de cura, aumenta em 10% a velocidade de conjuração, dura 10 segundos e pode acumular até 3 camadas no máximo. 8 peças. Qualquer uma de suas habilidades de cura tem uma taxa de 5% de invocação de um espelho de você mesmo, ajudando você na cura. Essa mulher realmente teve um nível de sorte que desafiou os deuses nos céus. Ela não só tirou uma platina violeta, como esse equipamento também era uma peça de armadura. Sun Xiu, normalmente impassível, exibia um brilho incomum no rosto, incapaz de esconder sua excitação. Ela caminhou até o palco com um andar bastante animado, algo que normalmente não lhe seria associado. A roda gigante girou novamente e parou: grevas de titã, violeta platina, armadura. Defesa, mais 80. Vitalidade, mais 806. Força, mais 230. Agilidade, mais 115. Equipar, absorve 232 de dano quando atacado, nível 3 soquete 1, nível 3 soquete 2. Profissão necessária, guardião. Nível requerido, 80. Conjunto de armadura de titã, 18, capacete de titã, colar de titã, placa de peitoral de titã, capa de titã, manoplas de titã, grevas de titã, botas de titã, parede de titã. 3 peças. Aumenta seus pontos de saúde máximos em 10.000 pontos. 5 peças. A cada bloqueio efetivo, seu golpe de escudo não consumirá nenhum ponto de fúria e você ganhará 100% de dano. Dura 3 segundos. 8 peças. Toda vez que você for atacado,
Há 1% de chance de adquirir bênção do Titã, atordoando o inimigo por 10 segundos. Este efeito é eficaz contra todos os monstros-chefes abaixo do grau Violeta Platina. Um conjunto de armadura de guardião. Zhang Yang não conseguiu evitar esfregar as mãos uma na outra e basicamente babou para Sun Xiu enquanto ela voltava, e disse: Rainha do Gelo, você está realmente linda hoje, eu te amo muito, muito. Até mesmo a personalidade fria e gélida de Sun Xiu cedeu, e ela revirou os olhos para Zhang Yang, dizendo: Eu já mencionei algo sobre dar isso a você? Ei! Esta mulher era uma chama volátil. Uma pequena provocação funcionaria com ela, mas mais do que isso só a deixaria irritada. Zhang Yang sorriu sabiamente e caminhou até o balcão do sorteio para reivindicar seu prêmio. Gire, gire, gire. Zhang Yang estendeu a mão e apertou o botão, virando-se imediatamente para olhar para a tela grande em suas costas. A roda parou. O prêmio foi traço, espinho do amor, violeta platina, adaga. Ataque, 1259 a 1659. Tempo de ataque base, 1,9 segundos. DPS, 768, nível 3 soquete 1, nível 3 soquete 2. Ao equipar, ataques bem-sucedidos no alvo têm a possibilidade de infligir espinho do amor, diminui 20% do ataque do alvo e dura 5 segundos. Nível requerido, 80. Que DPS assustador. Na verdade, é o dobro do valor de dano em comparação com a Espada Enigmática das Trevas, de Zhang Yang. Com um tempo de ataque base de 1,9 segundos, era definitivamente incomparável entre os equipamentos de ladrões. Ser esfaqueado por isso não seria nada divertido. Zhang Yang voltou para o seu grupo e sorriu. E se, parece que você tem muito mais a ganhar. Os ladrões dependiam muito mais do seu poder ofensivo do que de qualquer outra coisa. Isso a tornaria uma lenda entre os ladrões. Sun Xiu sorriu vagamente, sem dizer uma palavra, expressando uma alegria desenfreada no rosto. Era uma visão muito nova dela. E agora, vamos entregar o prêmio de jogador mais valioso. Vamos para o sorteio final. E este último candidato é... Liu Wanfei tirou um pedaço de papel do envelope em suas mãos, parou por um momento e disse: Senhor Zhang Yu. A multidão imediatamente o aplaudiu. O Eianero fez beicinho, infeliz, HMPH. Que mau gosto. Meu desempenho foi muito melhor do que aquele tanque novato. Liu Wanfei puxou Zhang Yang para perto e o abraçou com força, mais uma vez. Desta vez, ela fez questão de bater seus enormes badonkers contra o peito de Zhang Yang algumas vezes, antes de dizer: Senhor Zhang Yu, o senhor é o mestre da guilda Lone Desert Smoke e também o MVP da competição Soaring Swords? Tem alguma coisa para compartilhar com os jogadores do mundo todo? Zhang Yang refletiu antes de dizer: Gold's Miracle não é apenas uma plataforma excepcional do mundo dos jogos, é também uma sociedade dentro de uma realidade virtual, onde qualquer um pode encontrar alegria e descobrir novos mundos. Espero que mais jogadores se juntem a Gold's Miracle. Vamos conquistar o mundo juntos e reivindicar nosso futuro. O salão explodiu em aplausos e vivas. Ei, bendito, Sr. Zhang Yu. Então, vamos prosseguir para o sorteio do grande prêmio para o MVP da competição. Zhang Yang respirou fundo antes de apertar o botão novamente. Gire. E gire. E gire. E a roda parou. Um escudo fino e grosso apareceu imediatamente na tela grande atrás de Zhang Yang, e os atributos incrivelmente fortes deixaram todos sem palavras. Parede titã, violeta platina, escudo. Defesa, mais 1920. Vitalidade, mais 1344. Ao equipar, absorve 696 de dano quando atacado. Ao equipar, aumenta a duração de Shield Wall por 5 segundos. Profissão necessária, Guardião. Nível requerido, 80 Morpeg, Legendary Guardiã capítulo 283. Segundo o ajuste da mecânica de classe Oni Swordstroke tinha certeza de que havia estourado uma veia em algum lugar da têmpora. Mas ele não se importava. Isso era simplesmente conveniente demais. A Lone Desert Smoke é conhecida por sua alta eficiência na progressão de masmorras. Ver Zhang Yang receber convenientemente 2 equipamentos de platina violeta foi estupidamente ridículo. Quando Zhang Yang atingir o nível 80, quem no mundo terá alguma chance contra eles?
Ele pode ter obtido uma peça de equipamento violeta platina, um acessório ainda por cima. Normalmente, acessórios como anéis e colares são extremamente difíceis de encontrar. Era uma joia entre todos os outros equipamentos, mas as chances de comprar dois conjuntos de equipamentos fariam com que esse acessório fosse um fiasco. Zhang Yang havia obtido duas peças do conjunto de armadura de Titã. Se conseguisse apenas mais uma peça do conjunto, teria cumprido as condições para o efeito do primeiro conjunto. Ele ganharia instantaneamente 10.000 pontos de vida adicionais. Isso significaria apenas que sua margem de erro para masmorras seria ampliada. Não era como se suas habilidades precisassem de mais amortecimento, e ele também duraria muito mais contra chefes de mundo aberto. Puta merda, isso é ruim, isso é muito ruim. Como ele conseguiu desenhar tantos itens bons? Oni Swordstroke já estava afundando em desespero, seu rosto escurecendo a cada momento que passava. Em contraste, Zhang Yang estava sentindo uma alegria imensa, pois, para os guardiões, seus escudos definiam todo o seu ser. Conseguir um bom escudo era muito mais importante do que qualquer outra coisa. Após o sorteio, alguns oficiais do comitê organizador se revezaram fazendo seus discursos totalmente inúteis e, finalmente, a competição Soaring Swords chegou ao fim. Os servidores do Gold Miracle seriam desligados por 6 horas a partir das 2 da manhã, para a manutenção do servidor, e novos patches e atualizações seriam implementados. Fora isso, o filme épico em grande escala, The Art of Technique, que foi filmado inteiramente em Gold Miracle, pela empresa Quantum Goldstones Film em associação com Adrian Technology, já estava finalizado e pronto para lançamento. O filme seria exibido nos cinemas e no jogo no dia 1º de janeiro, então o público pode optar por assisti-lo no cinema ou vivenciar a experiência de um espectador com o filme de guerra, épico, maravilhoso e magnífico. O comitê organizador já havia auxiliado os competidores na compra de ingressos para suas respectivas casas, mas não forneceu nada para jogadores como Zhang Yang e An Shui, que moravam mais perto de Xangai. Assim que os 10 membros do Lone Desert Smoke deixaram o hotel, chegaram à praia localizada a 16 quilômetros da metrópole. Embora o vento frio estivesse forte, isso não acalmou seus corações, pois jantaram e tiveram conversas gratificantes. Eles só retornaram ao hotel para descansar quase às 3 da manhã. Como o comitê organizador só se responsabilizou pelos custos de estadia até as 12 horas do dia seguinte, se algum jogador quisesse ficar, teria que desembolsar seu próprio dinheiro para cobrir as despesas. No dia seguinte, por volta das 9 horas, todos começaram a acordar um após o outro. Após uma despedida dolorosa, Zhang Yang, Fatian, Sun Xiu, An Shui e Wei Yanru finalmente iniciaram sua jornada de volta à cidade de Zusu. Sun Xiu retornou imediatamente à delegacia após sua licença, enquanto Fatian levou Zhang Yang de volta para a estrada estreita de sua área residencial. Pequena Yang, quem é aquela policial? Perguntou Gorduan, por fim, por curiosidade. Soltar Zhang Yang da cela com um único chamado e cortar o fornecimento de energia de um hotel famoso de luxo em Xangai por mais de 10 minutos apenas dizendo, assumo total responsabilidade. Foi alucinante. Entrar em contato com a delegacia local exigindo a libertação de uma pessoa acusada de tratar com prostitutas não foi tão difícil. Até mesmo uma pessoa influente como Lost Dream conseguiria. Mas cortar o fornecimento de energia de um grande hotel por mais de 10 minutos, nem mesmo o avô de Lost Dream teria condições de fazê-lo. Não que seu avô não pudesse fazer isso, mas se o assunto fosse descoberto pelo governo e usado como uma arma contra sua família, não haveria saída para eles. No entanto, mesmo no dia seguinte, o incidente do apagão no Hotel Gio não havia sido publicado nem mencionado em nenhum canal de notícias, e nenhuma migalha havia aparecido na internet. Quão aterrorizantes são sua influência e força, então? Embora Lost Dream falasse muito, ele não era idiota. Ele havia declarado que, a menos que seu avô se tornasse governador ou fosse seu assessor, só então ele conseguiria fazer esse tipo de coisa em seu próprio território. Então, quem é Sun Xiu? Zhang Yang nunca havia perguntado a ela antes, o que o fez se questionar. Ele realmente era um namorado fracassado. Depois de mandar Zhang Yang de volta para casa, o Gordon continuou a rondar a área lentamente. Zhang Yang pôde ver o infeliz Gordo parando o carro para pegar uma mulher depois de dirigir algumas centenas de metros de onde o deixara. Aquele pervertido.
Ele só conseguia balançar a cabeça enquanto subia as escadas, abrindo a porta e abraçando seu lar. Acomodou-se de volta em seu confortável esconderijo, que havia deixado abandonado por dias. Ele foi direto à internet para verificar o site oficial do jogo para ver se havia alguma informação nova sobre as próximas atualizações. A primeira informação era sobre o ajuste das habilidades da profissão, e as informações relacionadas às classes de guerreiros eram traço. 1. Todas as magias e habilidades instantâneas terão um período de espera comum de 1 segundo após a ativação. Não apenas guerreiros, mas essa única declaração enfraqueceria todas as classes do jogo. Por exemplo, quando um berserker está sendo emboscado por um ladrão, perder pontos de vida no estado atordoado ainda aumentaria seus pontos de fúria em até 100 pontos. Enquanto houver um ponto de vida restante, o berserker teria uma chance de retaliar, e ataque normal mais, colisão tornado, mais, esmagamento destrutivo, mais, golpe da força, poderiam ser ativados ao mesmo tempo. Devido ao poder extremo de uma arma de duas mãos, ela pode até matar um oponente instantaneamente. Entretanto, com essa nova implementação, após fazer um ataque normal mais, tornado cleave, os jogadores berserkers teriam que esperar 1 segundo antes de poderem ativar seu Destructive Smash, e então esperar mais 1 segundo antes de poderem ativar Force Strike. Isso enfraqueceu todas as classes, mas afetou mais os guerreiros. 2. A habilidade, Agressão da Vanguarda, foi revisada. Agora é semelhante a um efeito de aura. O escudo pode ser movido com o ativador como ponto central. Ainda terá 3 metros de diâmetro e durará 10 segundos. Isso pode ser considerado uma atualização poderosa, pois aumenta a flexibilidade e as possibilidades tanto em PK em grupo quanto em batalhas de masmorra. 3. O consumo de pontos de fúria de algumas habilidades de guerreiro foi ajustado. O consumo de pontos de fúria de Golpe da Força foi aumentado de 30 para 40 pontos de fúria. O consumo de pontos de fúria de Colisão do Tornado foi aumentado de 20 para 45 pontos de fúria. O consumo de pontos de fúria de Esmagamento Destrutivo foi aumentado de 30 para 45 pontos de fúria. O consumo de pontos de fúria de Varredura Horizontal foi aumentado de 20 para 45 pontos de fúria. Isso foi simplesmente implacável, impedindo seriamente a força explosiva da classe guerreira. Depois disso, o campeonato da liga profissional que Zhang Yan tanto esperava finalmente apareceu no feed de notícias. Assim como aconteceu em sua vida anterior, o campeonato da liga profissional será dividido em 2 níveis, a classificação S e a classificação A, e o campeonato será realizado na forma de partidas regionais. Haverá um total de 16 equipes no nível S, enquanto haverá 32 equipes no campeonato de nível A. Todas elas serão classificadas com base nos pontos de campeonato acumulados. Cada grupo pode ter 10 membros, e a competição implementará 7 batalhas 1 vs 1 e uma batalha 5 vs 5 como layout. Um ponto de partida é concedido ao lado vencedor na partida 1 vs 1, enquanto 2 pontos de partida serão concedidos ao lado vencedor na partida 5 vs 5. Quando uma das partes adquirir 5 pontos de partida, ela receberá 1 ponto de campeonato acumulado. Cada jogador só pode entrar na partida 1 vs 1 uma vez, mas a partida 5 vs 5 não levará em conta se o jogador participou de alguma partida anterior ou não. O campeonato está programado para começar no início de fevereiro, estendendo-se até o final de dezembro. Depois disso, os 2 primeiros colocados no ranking de cada região do campeonato de nível S serão selecionados para participar do Campeonato Mundial da Liga de Elite para a final, que será realizada em janeiro, entrando na disputa pelo título de campeão mundial com melhor desempenho. Além disso, os 4 últimos colocados na lista de classificação do campeonato de nível S competirão com os 4 melhores do campeonato de nível A, e seus oponentes serão decididos por sorteio. O vencedor avançará na competição ou permanecerá no campeonato de nível S no ano seguinte, enquanto o perdedor será rebaixado para o campeonato de nível A. Os competidores dos campeonatos de Rank S e Rank A receberão pagamentos anuais da Adrian Technology, mas apenas os competidores com uma taxa de atividade superior a 30% serão pagos. Como há apenas 7 partidas 1x1 e o mesmo competidor pode participar repetidamente das batalhas de grupos 5x5,
A Dream Technology teme que alguns grupos ocultem deliberadamente 2 ou 3 nomes inativos para roubar algum dinheiro. Além dos campeonatos de classificação SA, há também os campeonatos de classificação B, C e D, que implementam o método de escalada para acumular pontos. Desde que os competidores sejam capazes, eles podem saltar rapidamente do campeonato de classificação D direto para o campeonato de classificação B. Da mesma forma, quando os campeonatos de classificação SA estiverem em pausa, as 8 partes das 8 últimas do campeonato de classificação competirão com as 8 partes das 8 primeiras do campeonato de classificação B nas partidas eliminatórias. Aqueles que vencerem poderão avançar para o campeonato de nível A, enquanto aqueles que perderem terão que lutar no campeonato de nível B. Os times que conseguiram entrar no top 16 na competição anterior de Soaring Swords em Xangai serão selecionados como os times cabeças de chave no campeonato da categoria S. Quanto à categoria A, 32 times competirão entre si. 16 dos 32 times serão selecionados como os times cabeças de chave no campeonato da categoria. Quanto às 16 vagas restantes disponíveis no campeonato da categoria A, os jogadores que decidirem participar terão que competir entre si em uma competição regional entre as principais cidades, e os 32 melhores inscritos desta competição regional passarão por uma competição eliminatória para garantir suas vagas nas 16 vagas restantes na competição da categoria A. Os partidos que foram selecionados como cabeças de chave tiveram a opção de desistir, mas devem se reportar ao sistema até 10 de janeiro do ano que vem para que o organizador tenha mais facilidade em encontrar substitutos. Além disso, a proporção entre o tempo de jogo e o tempo real será de 3:1 a partir de 1º de janeiro, e os jogadores também poderão entrar no modo de suspensão enquanto jogam. Em outras palavras, 3 dias de jogo equivalem a um dia na realidade, e os jogadores poderão jogar enquanto dormem. Essa função é uma grande bênção para os trabalhadores de colarinho branco. Ao mesmo tempo, os otakus poderiam jogar por meio mês sem ter que se preocupar com comida e sono. Zhang Yang pegou seu capacete de jogo e entrou no jogo, e instantaneamente, uma série de notificações de voz do sistema explodiram em seus ouvidos. Jing. Parabéns pela conquista do título de campeão da competição Espada Voadora, China. Jing. Você subiu 3 níveis. Jing. Você obteve um ponto de habilidade. Jing. Você adquiriu um item, Espinho do Amor. Jing. Seu prêmio em dinheiro foi depositado na sua conta bancária bloqueada. Por favor, verifique o valor. Jing. Parabéns por adquirir o título de MVP da competição Soaring Sword, China. Jing. Você subiu um nível. Jing. Você adquiriu um item, Parede Titânica. O corpo de Zhang Yang emitia raios contínuos de luz dourada, e seu nível foi elevado do nível 67 para o nível 71 em apenas um breve momento, tornando-se o jogador de nível mais alto de toda a China. Ele adicionou o ponto de habilidade que adquiriu ao atingir o nível 70 e o prêmio que recebeu por ser o campeão em sua Vontade do Guerreiro. Com a adição do ponto de habilidade que ganhou na primeira limpeza da Prisão do Trovão, sua Vontade do Guerreiro foi aprimorada para o nível 7, e o tempo de espera foi reduzido para apenas 4 minutos. Ao fazer login, seus membros inundaram o líder com mensagens de parabéns, uma após a outra. Dreychotes ainda estava no avião, então todos aproveitaram a oportunidade para bajular Zhang Yang através do canal da guilda. Se perdessem essa oportunidade agora, quando o tigre estiver de volta ao covil, esses gatinhos nunca mais terão a chance de se divertir. Como Zhang Yang não tinha ímpeto para subir de nível naquele momento, decidiu dar alguns lances na casa de leilões. Ao olhar ao redor, encontrou sem querer a receita da poção de mobilidade para iniciantes. A pessoa que estava leiloando esta receita obviamente não sabia o valor desta receita de alquimia e queria apenas 500 moedas de ouro por ela. Zhang Yang imediatamente se decidiu pelo leilão e comprou a receita. Yuli estava online, então ele a contatou e entregou a receita para ela dominar. Então, ele pegou as ervas daninhas de gelo congeladas, que estavam armazenadas no armazém há muito tempo e as entregou para Yuli criar as poções. Yuli retornou ao milagre de Deus, desde que sua mãe recebeu alta do hospital e dedicou seu tempo no jogo à sua profissão de alquimia. Com o forte apoio de Zhang Yang, ela conseguiu aprimorar sua habilidade de alquimia para o nível profissional em pouco tempo. No entanto, as receitas da poção anti-sombra para iniciantes e da
Poção de resistência ao fogo nível 3. Não eram fáceis de encontrar, então ela não teve a chance de dominá-las. Foi uma sorte que a demanda por esses dois tipos de poções já tivesse passado da alta temporada, então ela não sofreu perdas significativas. Desde a noite em que lhe estourou a cereja dela, os dois repetiram suas atividades noturnas várias vezes. Desde aquela noite, Yuli ficou sexualmente excitada, e seu apetite só aumentou, assim como sua delicadeza e habilidade na área, dando a Zhang Yang uma verdadeira dificuldade. Morpeg, Legendary Guardiã capítulo 284, Branca de Neve. Mais um dia se passou, e os jogadores que participaram da memorável competição Soaring Sword chegaram às portas de suas casas aconchegantes, e os ícones de perfil que ficaram apagados por um dia na lista de amigos começaram a acender um após o outro, conforme os jogadores voltavam às suas vidas diárias. Zhang Yang entrou no jogo cedo pela manhã e a primeira coisa que viu foi o ícone do retrato de Wei Yan brilhando intensamente em sua lista de amigos. Chocado, ele enviou uma mensagem privada perguntando: "Garotinha, você acabou de matar a aula de novo?" "Quem disse que eu sou?" "É véspera de ano novo, pelo amor de Deus. Temos 3 dias de folga." "Mesmo assim, você não tem mais nada para fazer? Está planejando se formar em Milagre de Deus, ou algo assim?" "Idiota, idiota, idiota. Sou um especialista em arte e vou ser um ótimo designer. Para que servem coisas como matemática e ciências? A empresa será administrada por gerentes profissionais. Tudo o que terei que fazer é capturar o senso de moda da época e criar os melhores designs de todos os tempos." Ponto. Você certamente inventa desculpas maravilhosas para sua preguiça, sabia? HMPH. Valentão. Me deixe em paz. Pui. Depois de se juntar a Ain Shui, Wei Yan e da Fodil Daidren, Zhang Yang liderou o grupo em direção à masmorra de nível 70, o Reino de Oz. Como Fatia e Undreichotes estavam apenas na metade do nível 60 no momento, apenas os membros que participaram da competição Soaring Sword junto com Zhang Yang atendiam aos requisitos para entrar em uma masmorra de nível 70. Cada um deles havia sido elevado em 3 níveis como uma de suas recompensas. Além de Zhang Yang, Sun Xiu estava atualmente no nível 68, enquanto An Shui, Wei Yan e da Fodil Daidren estavam atualmente no nível 67, e eles poderiam simplesmente varrer os monstros em uma masmorra de nível 70 por enquanto. Uma região grande pode ter até 6 mapas de nível 70, ou 3 mapas de nível 80, ou apenas um mapa de nível 90. No entanto, o tamanho dos mapas aumentaria proporcionalmente à medida que diminuíssem. A área do Reino de Oz era basicamente 6 vezes maior que a área total da floresta de Tanila. O Reino de Oz foi construído por homens, mas estes não eram filiados a nenhum dos outros reinos humanos. É um reino neutro, com excelentes relações com os centauros, as dríades, os meio-elfos e muitas outras raças, que juntos resistem à corrupção dos mortos-vivos e dos demônios em suas terras. Enquanto os 4 viajavam pela floresta tropical, finalmente chegaram a uma pequena cidade antiga. Perto da entrada da cidade, havia alguns cartazes de procurado colados no quadro de avisos e, surpreendentemente, um dos cartazes estava piscando com um ponto de exclamação amarelo. Era uma missão de jogador. Procura-se Branca de Neve. Dificuldade da missão: Rank B. Descrição da missão: Branca de Neve é a princesa do Reino de Oz, mas por ter assassinado o próprio pai, o Grande Ontário III, ela agora é procurada por traição e assassinato pela própria rainha. Atenção! Branca de Neve é uma pessoa extremamente perigosa e hábil em manipular pessoas. Portanto, é preciso ter extremo cuidado com suas palavras e, assim que seu paradeiro for descoberto, informe as autoridades do reino imediatamente ou mate assim que a vir. A rainha lhe dará recompensas generosas. Últimas notícias. Correram rumores de que uma pessoa parecida com Branca de Neve foi vista pela última vez no Vale das Borboletas. Os 4 trocaram olhares, e An Shui começou a falar: Branca de Neve e os 7 anões. Dream Technologies, saiam daqui, seus ladrões. Zhang Yang assentiu. Estamos aceitando isso? Zhang Yang sorriu e disse: claro que aceitamos. Você não viu recompensas bonitas? Ah, Nobitank, você é mesmo sem coração. Branca de Neve já é tão lamentável, incriminada pela madrasta por assassinar o próprio pai, além da perseguição da madrasta, e agora você está aceitando essa missão para matá-la. Eu estava errada sobre você. Bull.
Wei Yan estava traçando uma demarcação clara entre quem odiar e quem amar, afirmando que estava furiosa com a decisão de Zhang Yang. Menininha boba, se não procurarmos por Branca de Neve, quem ajudará a lutar contra sua madrasta bruxa malvada? Ah! Então vamos partir para o Vale das Borboletas. Claro. A localização do Vale das Borboletas não estava indicada no aviso de procurado, e o novo mapa ainda estava envolto na névoa da guerra, mostrando apenas as áreas já exploradas. Mas, bem abaixo do nariz de uma pessoa, havia um par de lábios, então tudo o que precisavam fazer era agitá-los e perguntar. Embora os NPCs da cidade nunca tenham falado em detalhes, eles indicaram a direção que eles precisavam seguir. Depois de deixar a cidade, os 4 seguiram para o leste. Após aproximadamente 20 minutos, chegaram a um pequeno vale onde flores desabrochavam por todos os cantos e a grama crescia verde por todo o chão. Havia um veado mastigando grama, e inúmeras borboletas coloridas dançavam no ar ao redor deles, parecendo formar uma letra S, que depois se transformou em B. Que lugar maravilhoso! Então é aqui que vivem os 7 anões e a Branca de Neve? As 3 moças ficaram cheias de alegria e mal podiam esperar para se aventurar mais, pois o sonho de toda a garota era conhecer seu príncipe encantado. Felizmente, Fatia não estava lá, ou ele teria dito algo louco como fazer uma orgia de 8 para destruir imediatamente as fantasias das 3 moças. Caminhando em direção ao vale profundo, o lugar foi ficando menor e mais estreito, como um V. Quando chegaram ao fundo do vale, a distância entre as 2 paredes ao lado era de apenas 20 metros. Localizada na parte mais profunda do vale, havia uma fileira de casas muito baixas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, um total de 7 casas baixas. Em frente às casas, havia um vasto jardim, cercado por uma cerca de bambu. No meio do jardim, estava uma bela mulher que aparentava ter 20 e poucos anos, sentada tranquilamente em uma espreguiçadeira de madeira, aproveitando o sol. Ela usava um vestido de seda e tinha cabelos longos que iam até a cintura. Sua pele era tão clara quanto a cor do leite, lisa e branca, Branca de Neve, Elite, criatura humanoide. Nível, 76. HP, 152.000. Defesa, 400. Nota, Princesa Má, por decreto da rainha, deve ser morta assim que a vir. Quando Zhang Yang e a turma entraram na área de ataque de Branca de Neve, ela ficou imediatamente chocada e então gritou, você foi enviado aqui por aquela bruxa má para livrar o mundo de mim também? Não vou deixá-la fazer o que bem entender. Chofe. Branca de Neve imediatamente avançou e iniciou seu ataque contra Zhang Yang e sua turma. Zhang Yang reagiu imediatamente e ativou seu charge para enfrentar a investida dela, deixando Branca de Neve atordoada. Ele começou a atacar o inimigo hostil. Mesmo que ela os superasse ligeiramente, ela era apenas uma NPC de elite, e sob o forte poder de fogo do pequeno grupo, Branca de Neve foi derrubada em um piscar de olhos, deixando-a com apenas uma pequena quantidade de pontos de vida restantes. No entanto, ela se tornou invencível quase imediatamente depois, o que só poderia significar que eles haviam acionado um script. Por favor, não me mate. Por favor. Eu imploro. Branca de Neve implorou, lastimosa, com os olhos marejados de lágrimas. Eu não matei meu amado rei. Ele era meu pai, foi obra daquela bruxa malvada. Ela me incriminou e tentou me calar de uma vez por todas. Ela planeja transformar todos os cidadãos do reino de Oz em seus escravos. Jing. Você tem 2 opções. 1. Mate Branca de Neve, entregue seu coração à rainha de Oz e reivindique suas recompensas. 2. Poupe Branca de Neve, e talvez ela peça a sua ajuda para fazer alguma coisa. Zhang Yang e a gangue receberam uma indicação do sistema no mesmo instante. É claro que estamos escolhendo a opção número 2. Como podemos ajudar os maus e matar os inocentes? Wei Yan disse outra frase cafona que ela havia aprendido no lixo que estava assistindo ultimamente. Ponto eu, bobo, se matarmos a rainha, você acha que vamos conseguir o espelho mágico dela? Quando eu olhar no espelho, ele dirá, Ain Shui, você é a mais bela entre todas. Zhang Yang franziu a testa um pouco e disse, deixe-me lhe ensinar algo mais fácil. Tudo o que você precisa fazer é gravar esta frase e tocá-la para si mesmo todos os dias. Não é legal? Você realmente não é nada romântico. HMPH.
Então, todos estão a favor da opção 1? Sim. Zhang Yang assentiu e deu um passo para trás. Então começou a falar com Branca de Neve. Princesa Branca de Neve, nós acreditamos em você. Jing. Você tomou a decisão para o seu grupo. A missão, procura-se, Branca de Neve foi automaticamente removida da sua lista de missões. Branca de Neve ficou visivelmente aliviada e grata, e contou sua história entre lágrimas. Meu pai foi um grande rei, mas há 3 anos, após a morte de minha mãe, meu pai se casou com uma bruxa malvada. Ela não só assassinou meu pai, o rei, e assumiu seu trono, como também tentou se livrar de mim, sua legítima carne e sangue. Ela não descansará até lá. Viajantes, vocês estão dispostos a me ajudar a me livrar dessa bruxa malvada e trazer de volta os dias gloriosos do passado ao reino de Oz? Wei Yan rapidamente tomou a iniciativa de falar com Branca de Neve, e ela disse, Princesa, nós definitivamente iremos ajudá-la. Fique tranquila, nós retornaremos ao caminho de onde viemos e livraremos o mundo dessa bruxa má, de uma vez por todas. Não. Não é possível. Aquela bruxa má tem um espelho com um poder imenso e ilimitado, que pode matar qualquer um com facilidade. Até os grandes deuses tremem de medo diante do poder daquele espelho. Branca de Neve balançou a cabeça rapidamente. Para conseguir lidar com aquela bruxa má, é preciso destruir o espelho primeiro. Certo. Vamos destruir o espelho. Wei Yan bateu no peito e imediatamente se virou para ir embora. Branca de Neve imediatamente a impediu de fazer isso e disse, guerreira corajosa e justa, você não deve se precipitar, esse espelho é incrivelmente forte, armas normais definitivamente não vão danificá-lo. Então o que fazemos? Você precisa derrotar o gigante de pedra Elo e obter o coração dele. Ele é feito da pedra mais forte que existe, nem mesmo os raios dos deuses podem destruí-lo. Use o coração de Elo para quebrar aquele espelho, e então você poderá destruí-lo de uma vez por todas. Jing. Branca de Neve lhe deu uma missão, a pedra mais forte do mundo. Aceita ou não? Os 4 aceitaram imediatamente a missão, a pedra mais forte do mundo. Dificuldade da missão, classificação A. Descrição da missão, mate o gigante de pedra Elo, pegue seu coração e destrua o espelho da rainha perversa. Atenção! O gigante de pedra Elo é extremamente poderoso. Recomendamos que você convide mais amigos para ajudar nesta missão. Você pode encontrar o gigante de pedra Elo no lado sul do Monte Avensfall. Limite de jogadores para a missão, 5 jogadores, pode ser compartilhado. Conclusão, obtenha o coração do gigante de pedra Elo 01. A missão pode ser feita com 5 jogadores. Então vamos encontrar a chefe primeiro. Quando esse aparecer, deixe usar o amuleto do amante, e então completaremos a missão juntos. Zhang Yang olhou para a descrição da missão enquanto dizia isso. An Shui bufou levemente e disse, e o bobo, você realmente se importa com ela, não é? Sempre se lembra de contá-la, todas as vezes. Se você está falando disso agora, eu não te trato ainda melhor? Quando foi que eu não te chamei para alguma luta contra chefes? Zhang Yang rebateu a afirmação dela. É óbvio que você está me usando como uma mula. Me trazendo só para ser sua poção ambulante. Enquanto brincavam com sorrisos e risadas, os 4 seguiram em direção à saída do vale. De repente, Wei Yan se lembrou de algo. Arg! Nós realmente esquecemos de passar nas casas e dar uma olhada nos anões. Dafodil Daedrean sorriu e disse, Yan, os 7 anões devem ser os anões que todos nós conhecemos, então não deve haver nada de especial para olhar. Traço. Ao retornar à pequena cidade, Zhang Yan tentou obter informações sobre a localização do Monte Queda Celestial com os NPCs. Só depois de perguntar a 7 ou 8 NPCs, eles finalmente souberam que a direção geral para o Monte Queda Celestial era oeste. Não conseguiram obter mais detalhes. O grupo de 4 cavalgou em direção ao oeste e, após 1h30, finalmente chegou à próxima cidadezinha. Mais uma vez, eles perguntaram aos NPCs sobre o local e continuaram rumo à queda do Monte Aven. Nobitank, por que está demorando tanto para encontrar um monstro? Wei Yan começou a ficar impaciente. Eles estavam correndo o dia todo, e ela estava ficando frustrada. Calma, seus malandros. A partir de amanhã, o tempo no jogo e o tempo na nossa realidade serão ajustados na proporção de 3:1. Então todos não estariam se movendo em ritmo acelerado.
Zhang Yang riu um pouco e disse, nossa capacidade de pensamento humano é medida na velocidade da luz. Mesmo com o ajuste da proporção 3:1, você não sentirá nenhuma diferença. Isso significa que viajar para outro lugar ainda consumirá muito tempo. De fato, da sua perspectiva, tudo continuará igual. Zhang Yang assentiu. Após mais uma hora de viagem, finalmente chegaram ao Monte Queda do Céu. Era uma montanha alta que atravessava a camada de nuvens, mas o topo era notavelmente plano, como se tivesse sido cortado por uma espada afiada, deixando toda a montanha com uma cabeça inteiramente plana. Rezava a lenda que este Monte Queda do Céu estava conectado diretamente ao Palácio dos Deuses. No entanto, como os deuses se cansaram de serem perturbados pelos mortais, eles lançaram seu poder para cortar o Monte Queda do Céu ao meio, o que levou à aparência que ele tinha agora. Zhang Yang e seu grupo chegaram ao sul do sopé do Monte Yavenusfal. Encontraram um caminho para o Vale de Pedra e adentraram este vale profundo e tranquilo. Humanos, por favor, saiam agora. Esta é a morada do grande Elo, nenhum invasor o interromperá. Uma forma humanoide, cujo corpo era feito inteiramente de lama enegrecida, de repente rastejou para fora de uma pilha de lama não muito longe deles, falando com os quatro em voz profunda, homem da lama do Vale de Pedra, Elite, criatura elemental. Nível, 72. HP, 144.000. Defesa, 800. O nome do monstro era amarelo, o que significava que ele não era hostil no momento. No entanto, se Zhang Yang e o grupo se aventurassem mais longe, ele provavelmente ficaria vermelho e os atacaria. Wei Yan sacou seu grande machado e gritou, ei, monstro de lama, vamos ver como eu te transformo em um monte de lama e merda. Ela avançou com um solavanco, iniciando a luta. Zhang Yang riu baixinho e assumiu o controle da perseguição ao monstro. Com sua defesa atual, uma cura da vontade de Yan Shui neutralizaria completamente qualquer dano que o Homem de Lama pudesse causar, permitindo que ele liberasse seu dano com alegria. Em menos de 10 segundos, o Homem da Lama foi realmente espancado até virar uma pilha de merda de lama. A gangue continuou avançando, e mais Homens da Lama rastejaram para fora das pilhas de lama ao lado do corredor por onde passavam. Como já haviam entrado no território dos monstros, os Homens da Lama imediatamente se tornaram hostis e os atacaram implacavelmente. Matar esses Homens de Lama não passou de genocídio, pois eles nem sequer deixaram cair nenhum saque. Isso deixou An Shu e Wei Yan tão furiosos que eles estavam extravasando sua raiva gritando aos céus, reclamando da mesquinharia do sistema. Depois de matar cerca de 20 ou mais desses monstros de lama, finalmente, um equipamento foi derrubado. Capacete de pedra, verde cobre, armadura pesada. Defesa, mais 10. Vitalidade, mais 84. Força, mais 42. Agilidade, mais 21. Nível exigido, 70. Conjunto de armadura de pedra, 5. Capacete de pedra, placa de peitoral de pedra, manoplas de pedra, grivas de pedra, botas de pedra. 3 peças. Aumenta a defesa em 200 pontos. 5 peças. Aumenta HP em 2.000 pontos. Conjunto de armadura, nada mal. Zhang Yang sentiu continuamente. Da Fodilda Adrian ficou confusa. Então ela perguntou, Green Cooper, Armor Set, a qualidade não é um pouco baixa? Zhang Yang riu e disse, após o surgimento do segundo conjunto de armadura, não haverá mais peças do conjunto de armadura aparecendo. E apenas chefes de mundo aberto poderão dropar esse tipo de peça. Portanto, não ignorem o nível verde cobre, pois é um dos equipamentos mais populares aos olhos da maioria dos jogadores. Bem, pelo menos permanecerá assim até os jogadores atingirem o nível 80. Dafodilda Adrian entendeu e disse, então, depois do nível 80, quando um chefe violeta platina aparecer, ele será o novo dourado amarelo. E os chefes cinza-prata no futuro serão os mesmos que os verde-cobre para nós. Assim, os equipamentos cinza-prata se tornarão mercadorias sem valor, que seriam facilmente encontradas à beira da estrada. Morpeg, Legendary Guardiã capítulo 285, Gigante de Pedra Elo. Depois de correrem por uma certa distância, a frequência de homens de lama aparecendo dos lados começou a diminuir e, por fim, eles desapareceram. Depois de passar por uma saída estreita e pequena, a gangue viu instantaneamente uma luz pungente à sua frente, e um enorme templo surgiu bem diante de seus olhos.
Este templo tinha o formato de uma pirâmide. Pela aparência, era impossível dizer quantos andares o edifício tinha. Cada superfície do edifício era lisa e brilhante, e a altura do edifício era de aproximadamente centenas de metros. Só a base do edifício já tinha de 30 a 40 metros de altura. Era uma visão magnífica de se ver. Na visão periférica do templo, havia um grande número de monstros de pedra patrulhando de um lado para o outro, seus passos pesados emitindo estrondos contínuos, como o som de um trovão junto com os tremores de um terremoto. Homem de pedra da queda do Monte Céu, Elite, criatura elemental. Nível, 73. HP, 146.000. Defesa, 1.000. A empresa do jogo é muito má. Como vou jogar se cada movimento consome tantos pontos de fúria? O Ian começou a reclamar dos novos ajustes feitos pela empresa. Porque depois dos ajustes de ontem em várias mecânicas do jogo, seu dano havia sido reduzido significativamente. Ela estava realmente descontente com isso. Anteriormente, o dano causado pelo guerreiro era realmente alto demais. Para as classes caçadora e ladra, seus pontos de foco e pontos de mana se recuperam consistentemente, então seu dano será mais ou menos constante. Mas os guerreiros ganham poder quanto mais a batalha se arrasta, o que significa que quanto mais tempo eles se envolvem em batalha, mais poderosos se tornam. Portanto, é apropriado que eles sejam enfraquecidos para equilibrar as coisas. Zhang Yang falou pertinentemente, acertando em cheio. Ele era um tanqueiro. Então o aumento no consumo de pontos de fúria não o atingiu tanto quanto se imaginava. Porque, enquanto ele for atingido, ele poderá acumular pontos de fúria. Ah, sim, somos obrigados a participar do campeonato da liga profissional? An Shui perguntou de repente. Claro que sim. Zhang Yang assentiu. Por quê? O seu sutiã macio e sedoso está planejando coroar o nome da nossa festa de novo? Por favor, não, eu realmente tenho medo de vocês. Não perderemos toda a nossa dignidade se formos chamados de sutiã macio e sedoso toda vez que subirmos no palco. Não acredito que você é tão infantil. Qual é o problema com o nome sutiã macio e sedoso? Você está dizendo que não usa calcinha? O principal não é nem sutiã nem silk soft, porque quando esses dois nomes são combinados, é uma declaração tão descarada. Você correria pelas ruas gritando sutiã, sutiã, experimente este sutiã? Zhang Yang balançou a cabeça, envergonhado. Pui. É claro que qualquer um te trataria como um idiota se você gritasse e corresse como um louco pelas ruas, não importa o que você esteja gritando. Voltando ao assunto, mestre da guilda, um grupo de 10 membros é um dos requisitos absolutos para entrar no campeonato da liga profissional, e agora que estamos com poucos membros, como resolvemos isso? Dafodil Daidrean perguntou a Zhang Yang sobre o problema. Zhang Yang refletiu um pouco e disse, com certeza vamos trazer um Dreyshot Zelostidrian para o nosso grupo. Quanto aos 3 membros restantes, ainda não pensei nisso. Precisamos mesmo deixar alguns jogadores principais ficarem no nosso segundo grupo para evitar que se tornem motivo de chacota no campeonato da categoria S. An Shui disse, se não conseguirmos encontrar bons membros para o grupo, prefiro retirar o segundo grupo da competição. Vamos ver. Talvez consigamos trazer alguns jogadores habilidosos para o nosso lado. Nossa, tanque novato, não acredito que você faria uma coisa dessas, roubando os jogadores de outras guildas. Estou enganado sobre você. Pui. Os 4 subiram as escadas. Embora os monstros de pedra tivessem uma defesa altíssima, Zhang Yang tinha olho de águia, e o Ian tinha uma arma de 2 mãos de grau ouro-amarelo. Portanto, a alta defesa dos monstros não afetou muito nenhum deles. Bum! 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 Os monstros de pedra foram esmagados em pequenos pedaços de pedra no chão, um após o outro. Era como assistir uma extravagância de fogos de artifício. Mas, infelizmente, nenhum item valioso foi derrubado dos monstros que eles derrotaram. Que desenvolvedores mesquinhos! O número de monstros lá dentro era definitivamente muito maior do que os monstros de lama lá fora. Zhang Yang e sua turma estavam eliminando os monstros da tarde até a noite, mas ainda não conseguiram eliminar todos. Depois de jantar e entrar novamente no jogo, encontraram Sun Xiu online. Zhang Yang adicionou Sun Xiu ao grupo e usou feitiço do amante para teletransportá-la para o local deles. Foi extremamente conveniente. Ei, Noob Tank, por que só existe um par deste amuleto do amante, e nenhum outro apareceu desde então?
Wei Yan'er estava deprimida, pois eles já haviam matado o espectro da bruxa fractal congelada, Luke Vic, várias outras vezes, e ainda não havia sinal de nenhum amuleto do amante. Sun Xiu fora generosa o suficiente para deixá-la usá-lo uma vez, mas ela simplesmente se recusou a se desfazer dele agora. Zhang Yang balançou a cabeça e disse: é possível que esse acessório tenha sido apenas um item descartável. É melhor você desistir dele logo. Ah, sim, e se, aqui está o seu espinho do amor. Ele trocou a arma de primeira classe, espinho do amor, para Sun Xiu, enquanto ela entregou a parede titã para ele. Zhang Yang não conseguiu conter o sorriso e enviou uma mensagem privada para ela, dizendo: então isso conta como se tivéssemos trocado nossos símbolos de amor um com o outro. Sun Xiu só conseguiu revirar os olhos para Zhang Yang. Com Sun Xiu se juntando ao grupo, eles começaram a matar monstros em massa. Em apenas uma hora, conseguiram limpar tudo e entrar no magnífico templo. Este gigantesco templo foi projetado para ocupar apenas um andar, e na parte superior, havia inúmeras pedras, feitas de materiais incertos, que brilhavam suavemente, iluminando todo o templo. Era possível até ver a areia e a poeira no chão. O piso do templo é pavimentado com tijolos resistentes, e cada um desses tijolos tinha aproximadamente 10 metros quadrados. O templo não tinha pilares para sustentá-lo. As paredes em formato de pirâmide se mantinham sob tensão constante, tornando possível a existência de um edifício tão magnífico. Qualquer um que esteja no meio do templo sentirá quão minúscula é a sua existência. Surpreenderam os 5 ao mesmo tempo. Como pensavam que um templo tão grande estaria cheio de monstros, não esperavam que o interior do templo estivesse tão vazio e silencioso a ponto de ser assustador. Era como se os ruídos externos tivessem sido totalmente bloqueados do interior do templo. No centro do templo, havia um grande homem de pedra sentado de pernas cruzadas. Zhang Yang e o grupo eram do tamanho de uma formiga para o homem de pedra. Pareciam tão insignificantes diante dele, gigante de pedra Elou, amarelo ouro, criatura elemental. Nível, 75. HP, 7.500.000. Defesa, 2.000. Eu consigo sentir sua aura. O homem de pedra, aparentemente adormecido, abriu a boca de repente para falar. Sua voz era estrondosa, e o ar começou a se agitar como se uma tempestade estivesse se formando sobre eles, fazendo-os cambalear para trás com impacto. Zhang Yang sacou sua espada e caminhou até lá. Então disse: sinto muito, precisamos do seu coração emprestado para uma coisa. Deixe-me adivinhar. Você vai usar meu coração para destruir o espelho da verdade? De repente, houve uma forte flutuação na voz de Elou. Então, vocês são subordinados daquela perversa Branca de Neve. Vocês morrerão. Elou se levantou e deu um soco em direção a Zhang Yang e seu grupo. A massa corporal do chefe era grande demais. Aquele punho direito já era maior que um caminhão. Zhang Yang gritou rapidamente: desvie. Desvie. Ele levantou seu escudo bem alto e ativou bloquear. Estrondo. O grande punho de Elou foi bloqueado com força, mas isso ocorreu porque Zhang Yang havia ativado sua habilidade, bloqueio. Se não fosse por sua habilidade, todos os 5 com certeza sentiriam o impacto do punho e se transformariam em panquecas. Imediatamente, Zhang Yang ergueu sua espada e a brandiu, acendendo uma faísca no punho do chefe, causando um dano de menos 1140. Em seguida, ele avançou rapidamente em direção ao chefe. Branca de Neve é simplesmente lamentável. Primeiro, ela foi incriminada como assassina do rei, e depois teve que suportar todas essas falsas acusações. Seu monstro de pedra fedorento, eu vou te esmagar em pedaços. Wei Yan'er soltou seu grito de guerra agudo. Ela correu para as costas do chefe e começou a bater com toda a força que podia. Outro soco de Elou foi dado em Zhang Yang. Menos 6.206. Zhang Yang recebeu um dano significativo, mas seu medidor de fúria já havia sido aumentado para 50 pontos. Defesa aleijada, defesa aleijada, defesa aleijada, defesa aleijada, defesa aleijada. Zhang Yang e Wei Yan'er se coordenaram, priorizando a ativação de defesa aleijada no chefe. Eles aplicaram 5 camadas de defesa aleijada no chefe e enfraqueceram sua defesa para 1.000 pontos. Isso aumentou significativamente o dano total de Zhang Yang, Sun Xiu, Wei Yan'er e Wei Tei. Chefes de nível 60 ou superior, 9 entre 10,
seriam equipados com a habilidade Aura. Claro, Elo era um deles. Sua habilidade de Aura é Aura de Queda de Pedras. Aura de Queda de Pedras. Para atacar com queda de pedras, os alvos dentro do alcance efetivo recebem 1500 de dano físico a cada 2 segundos. Alcance da Aura, com o usuário como ponto central, um raio de 60 metros de diâmetro. Zhang Yang podia ignorar o dano, mas para o resto do grupo, era uma dor de cabeça que não podia ser menosprezada. Foi uma sorte que Yan Shui fosse uma sacerdotisa, capaz de curar o grupo. Além disso, com seu equipamento poderoso, ela ainda conseguiu curar a todos. Mas tendo que curar Zhang Yang também e ao mesmo tempo garantir que as barras de saúde de todos estivessem em um estado seguro, Yan Shui estava tão ocupada que quase chorou. 99%, 98%. A barra de saúde de Elo finalmente começou a diminuir lentamente. Atacar. 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 A batalha mal havia começado quando, de repente, incontáveis espinhos de pedra perfuraram a superfície do corpo de Elo, tornando-o liso e pontiagudo em um instante. Zhang Yang percebeu e interrompeu o ataque pouco antes de atingir Elo, dando alguns passos para trás. Imediatamente, gritou para o canal do grupo: "Parem com seus ataques. Parem." Mas já era tarde demais. Ele podia controlar o Itei à vontade, mas Wei Yan e Sun Xiu não conseguiram parar seus ataques a tempo, então suas armas já estavam esmagadas contra o tornozelo do chefe. Menos 9.800. Menos 9.880. Duas magias de alto poder de dano apareceram logo acima das cabeças de Wei Yan e Sun Xiu, respectivamente. Outra onda adicional de dano da Aura da Queda de Pedras provavelmente as eliminaria. Felizmente, Dafodil da Adrian cancelou instantaneamente sua própria conjuração no momento em que ouviu as palavras de Zhang Yang. Jing. Você recebeu 9.800 de dano físico do dano refletivo dos espinhos de pedra, de Elo, redução de 200 de dano. Jing. Você recebeu 9.880 de dano físico do dano refletivo dos espinhos de pedra, de Elo, redução de 120 de dano. As duas senhoras receberam as notificações do sistema, respectivamente. O chefe tem um efeito de dano refletivo. Wei Yan gritou rapidamente para lembrar a todos. Sua reação é realmente rápida o suficiente. Por sorte, o efeito de dano refletido do chefe durou apenas 10 segundos. Os espinhos de pedra intimidantes espalhados por todo o seu corpo se retraíram rapidamente, dando ao grupo a oportunidade de continuar a atacar o chefe. Precisamos ficar de olho nesses picos. Nenhum dos seus pontos de vida está acima de 20.000. 2 reflexos seriam suficientes para matá-lo, explicou Zhang Yang. Depois de enfrentá-los por mais um tempo, Elo ativou novamente seu dano refletivo dos espinhos de pedra. Observando mais de perto, perceberam que o chefe ativava seu dano refletivo dos espinhos de pedra, uma vez a cada 30 segundos. Depois de alguns dano refletivo dos espinhos de pedra, todos estavam familiarizados com a habilidade no chefe. Eles conseguiram até mesmo recuar seus ataques um segundo antes do dano refletivo dos espinhos de pedra ser ativado. Isso diminuiu bastante a pressão de Yan Shui para curar todos eles. Embora Elo fosse um chefe amarelo-dourado, ele não era muito difícil de lidar. Além dos danos irritantes causados pelos efeitos da Aura de Queda de Pedras e do dano refletivo dos espinhos de pedra, seus outros pontos fortes eram seus danos físicos. Mas para enfrentar um tanque excepcional como o próprio Zhang Yang, esses ataques físicos eram basicamente inúteis. Os pontos de vida do chefe estavam diminuindo lenta, mas constantemente. 10 minutos depois, o chefe finalmente caiu no chão e deixou cair muitos itens, incluindo um pedaço de pedra brilhante que brilhava como prata, do tamanho de um punho. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen Irmãos. Solen Irmãos.